como ativar o seu melhor complexo para ter sucesso. É isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? Olá, bem-vindo, bem-vinda a este canal. Meu nome é Juliana Temple, eu sou psicóloga, sou professora de psicologia há mais de 20 anos e hoje vou discutir com vocês um tema polêmico, uma discussão que eu comecei lá no meu Instagram, que é sobre a ativação de arquétipos. Será que é possível ativar arquétipos? Bom, para embasar essa conversa hoje, eu trouxe aqui o grande autor Carl Gustav Jung, que é a referência na teoria dos arquétipos e dos complexos também. Essa ideia de ativação dos arquétipos, que tem sido propagada em várias publicações de Instagram, de Facebook, no próprio YouTube, que inclusive tem até produtos sendo vendido, pessoas vendendo esse serviço para você fazer um teste, descobrir qual é o seu melhor arquétipo para você ativar, ter sucesso, ganhar dinheiro, mudar de vida. Tudo isso posso dizer para vocês que não é científico. É, em certa medida, uma balela, porque nós precisamos entender de onde vem a ideia dos arquétipos que o Jung trabalhou e trouxe para a psicologia. Quem traz essa ideia dos arquétipos para a psicologia é o Jung. Mas ele vai dizer, inclusive, que os arquétipos, a ideia dos arquétipos, na verdade, é uma ideia que já existia em diversas culturas. E nesse livro aqui, que é o volume 9/1, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele vai explicar isso, ele faz toda uma análise histórica da ideia primordial dos arquétipos, em culturas muito antigas que isso já vinha aparecendo, com uma certa explicação mais religiosa, mais filosófica, e aí ele vai dar a explicação psicológica dele. E para a gente começar essa discussão aqui, eu separei aqui uns trechinhos e eu vou ler para vocês alguns trechinhos, rápido. Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. O conteúdo do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados de arquétipos. Bom, aí a gente já tem alguns conceitos para aprofundar na teoria do Jung. E ao longo do tempo, ao passar do tempo, eu vou trazer outros vídeos aqui para vocês para a gente poder falar sobre isso. Importante a gente olhar agora. Inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Segundo o Jung, nós todos seres humanos estamos ligados, estamos conectados por um princípio, né, por uma ideia original de onde nós saímos, que é do inconsciente coletivo. Então, se a gente pensa, por exemplo, num bebê que está para nascer ou que acabou de nascer, ele não nasce com uma estrutura de personalidade formada, ele não nasce com conteúdos pessoais, ele sai do inconsciente coletivo. Ele sai ali do pai e da mãe e para um mundo onde existe cultura, existe uma história, existe toda uma estrutura já montada, apesar da existência dele. E ele vai receber todas as informações dessa cultura, dessa sociedade onde ele nasce. E aí isso a gente vai chamar de inconsciente coletivo. O Jung vai dizer o seguinte, que no inconsciente coletivo nós temos duas características humanas. Uma são os instintos, que são as informações biológicas pertinentes a nós, e a outra parte do inconsciente coletivo é formada pelos arquétipos, que seria, por assim dizer, a parte psicológica das informações humanas que nós temos no inconsciente coletivo. E ele vai dizer também que como é que a gente vai encontrar e a gente vai ver
a essa existência dos arquétipos? Ele vai dizer que é muito comum a gente conseguir identificar os arquétipos, principalmente nos mitos e nos contos de fada. E aí a gente já começa a pensar numa definição para arquétipos. Os arquétipos são difíceis de serem definidos. Na verdade, nós estamos falando de tipos de comportamento, né? Padrões de comportamento. Isso mais ou menos significa o arquétipo. Importante a gente pensar o seguinte: esses arquétipos, eles existem independente de nós. Eles já existiam na humanidade primitiva, eles existem antes de qualquer ser humano nascer, eles existiam antes da nossa chegada ao mundo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em ativar arquétipos, acho que a gente tem aí uma ideia um pouco equivocada disso, né? Porque se eles existem independente de nós e da nossa ciência, da nossa consciência da existência deles, acho que é um pouco difícil ativar arquétipos. Acho não, tenho certeza, né? Foi isso que eu disse para vocês. É impossível ativar os arquétipos porque eles existem como padrões de comportamento. Na verdade, o termo arquétipos pode ser bem definido como uma forma do quê? Uma forma de comportamentos, de ações que são esperadas em determinados momentos pelos indivíduos. E nós, de uma certa forma, herdamos do inconsciente coletivo estes arquétipos como padrões de comportamento que nós vamos seguir na nossa vida, certo? E aí, como o Jung disse aqui nesse trechinho que eu li para vocês, no inconsciente pessoal, são principalmente os complexos. E quando a gente aprofunda no entendimento da teoria do Jung, o que a gente vai conseguir entender? E ele vai deixar isso bem claro, que os arquétipos são do inconsciente coletivo. Eles não são pessoais. O que é pessoal são os complexos. E a gente pode até traçar um paralelo e dizer que os complexos são representantes pessoais dos arquétipos. Para explicar isso, eu gosto muito de utilizar um exemplo. Só tomar uma aguinha. Que é do arquétipo da grande mãe, ou o arquétipo materno. E por que é que a gente começa falando disso? E nesse livro aqui o Jung vai falar muito da grande mãe, vai falar do arquétipo materno. Porque talvez seja o arquétipo mais forte que nós temos, que denota e que significa basicamente a nossa origem, de onde a gente vem. Então, quando eu falo para vocês mãe, vocês sabem do que eu tô falando, eu não preciso explicar. E eu brinco dizendo que é uma coisa tão comum a nós esse arquétipo, né? Ela tão forte que a gente define mãe de um jeito que todo mundo entende. A gente diz mãe é mãe. Mas na verdade, se a gente pensar bem, a gente não tá fazendo definição nenhuma, a gente não tá falando nada, mas todo mundo entende o que isso significa. Então nós temos uma ideia geral, a humanidade de forma generalizada tem uma ideia do que é uma mãe, de como a mãe tem que se comportar, o que essa mãe tem que fazer, o que uma pessoa faz para ser mãe. E aí a gente vai partir de derivações, o que faz uma avó, o que faz uma madrasta, o que faz uma sogra e todas as piadinhas que a gente vai encontrar aí com sogra, todo o peso que as madrastas têm carregado, que vai aparecer muito ali nos contos de fada, né? Que na verdade essa figura da madrasta no conto de fada, ela seria um aspecto sombrio da mãe, né? E não a figura da madrasta em si. Bom, mas enfim, esse é um assunto que dá pra gente caminhar aí para um outro vídeo. Então vejam, os arquétipos existem em número infinito, como vai dizer o Jung. E outra coisa que a gente vai encontrar muito na internet, né, que eu acho até engraçado, é pessoas dizendo dos 12 arquétipos do Jung. Essa é outra balela, porque o Jung falou que os arquétipos são em número infinito.
Assim como os nossos complexos podem ser em número infinito. Não existem só 12 arquétipos, existem infinitos arquétipos na medida em que os seres humanos têm uma capacidade de se comportar de maneira infinita. Então a gente pode pensar aí no arquétipo do professor, a gente pode pensar no arquétipo do médico, no arquétipo do herói, que aí a gente entra num outro tema muito peculiar também, a psicologia analítica, que é a jornada do herói, o mito do herói. Enfim, a gente tem uma infinidade. A gente tem o arquétipo da criança, que aí a gente vai encontrar o representante pessoal, que é o nosso complexo infantil, o complexo da criança que vive em nós, e por isso toda a discussão na psicologia da gente resgatar essa criança, cuidar dessa criança que foi ferida. E vou trazer só mais um ponto para vocês refletirem. Arquétipos, inconsciente coletivo, complexos, inconsciente pessoal. E os complexos, eles estão vinculados às nossas experiências pessoais, eles dizem respeito às nossas experiências pessoais. Ao longo das obras, o Jung vai dizer o seguinte, que não somos nós que temos complexos, são os complexos que nos têm. E aí essa afirmação também dá um vídeo só para a gente discutir sobre isso, mas rapidamente vou dizer para vocês. Quando eu digo nós, ou quando eu digo eu estou me referindo à minha consciência, a parte da minha psique que sabe da minha existência, a parte da minha psique que se ligou ao meu corpo e que se chama de eu e que entende que é a totalidade psíquica. Mas a totalidade psíquica, ela é muito mais ampla do que o ego, do que a consciência. E a consciência, achando que pode controlar complexos, diz, eu tenho complexos, mas na verdade nós vamos observar que são os complexos que nos têm, porque eles eventualmente nos tomam e aí nós saímos da casinha, a gente sai fora do nosso normal, a gente fala, faz coisas que a gente normalmente não faria. Bom, se nós não conseguimos controlar os nossos complexos, imagina ativar arquétipos que são existentes no inconsciente coletivo. Bom, acho que dá para refletir um pouco sobre o tema. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre esse assunto, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Eu estou começando agora, mas vou trazer muitos assuntos interessantes para você. Vou falar também de desenvolvimento humano, que é uma outra área que eu gosto muito. E é isso. Muito obrigada por assistir. Até a próxima.